tudo na paz, tudo tranquilo. Eu estou aqui para mais uma aula sobre dinâmica climática, uma aula extremamente importante para a compreensão do nosso conteúdo. Eu pretendo montar uma pequena playlist só dessa aula, tá? Então deve ser alguns vídeos em sequência, talvez 4, 5, talvez 6 vídeos. Eu pretendo não deixar os vídeos com mais de 15 minutos cada um, isso para facilitar e não tornar muito cansativo. Eu procurei deixar vários embasamentos teóricos para dar muita credibilidade naquilo que eu vou falar, mas também colocar uma explicação mais simples e fácil de entender, tá bom? Então eu espero que vocês curtam esses vídeos. Então, o primeiro vídeo que a gente vai trabalhar, nós vamos falar sobre a dinâmica climática do planeta, as camadas da atmosfera. Nós vamos falar sobre os elementos e os fatores climáticos e como que esses elementos e esses fatores se complementam na atmosfera, principalmente na troposfera, que é a camada mais próxima e onde ocorrem todas essas interações. Vamos falar também de tipos de ventos, vamos falar de tipos de chuvas, né? Bom, vamos lá então, vamos partir para os slides e vocês vão ter mais a presença das imagens da figura do que eu, né, a minha presença, mas a minha voz vai ficar aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Dinâmica climática, eu sou Herbert Galeno, sou professor de Geografia e estou aqui para fazer essa viagem com vocês no conhecimento. Bom, aqui eu tenho uma citação direta do Mendonça e do Dani sobre climatologia. Climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície do planeta durante um longo período de tempo. Esse conceito revela a ligação da climatologia com a abordagem geográfica do espaço terrestre, pois ela se caracteriza como um campo de conhecimento no qual as relações entre a sociedade e a natureza se configuram como pressupostos básicos para a compreensão das diferentes paisagens do planeta, contribuindo para uma intervenção mais consciente na organização do espaço. Então nós podemos entender que a climatologia é aquela ciência que estuda o clima e as interações climáticas na atmosfera. Para isso é interessante a gente definir a diferença entre clima e tempo. O clima é definido por Mark Sowell como a série dos estados atmosféricos acima de um lugar em uma sucessão habitual. A IOAD, por sua vez, define-o como a síntese do tempo num determinado lugar durante um período de 30 a 35 anos. Então, o clima é algo que depende de elementos, de fatores, e esses elementos, esses fatores, durante um contexto bastante forte, né, que é o tempo, né, demora bastante tempo para poder haver essas interações. No caso, a IOAD está dizendo que é de 30 a 35 anos. O tempo, pessoal. O tempo corresponde a uma situação momentânea da atmosfera em um determinado lugar e momento. Pelo começo da manhã está fresco, mas vai aparecer o sol, então o tempo vai mudar. Às vezes o sol está muito quente, né, a temperatura está bastante elevada, pode chover e mudar a temperatura. Então essa mudança é o tempo, ok? Vamos falar agora das camadas da atmosfera. A atmosfera, sendo uma mistura mecânica de gases, exibe as características principais de todos os gases. Ela é extremamente volátil, é compreensível e tem a capacidade de expansão. Essas características explicam alguns dos aspectos fundamentais da estrutura atmosférica, bem como muitos dos tempos atmosféricos e dos climas. Suas camadas inferiores são mais densas que as inferiores. O que nós podemos observar dessa citação do IOAD? Nós temos várias camadas na atmosfera, como vocês podem observar aqui do lado. A troposfera é a primeira camada e é a principal para a gente. Por quê? É na troposfera que tem todas as interações climáticas. É aqui na troposfera que o homem ele vive, que ele pode manipular tudo que tem relação com a sua estrutura. É aqui que tem chuva, aqui que tem tornados, aqui que tem furacões. Na verdade, a estratosfera é aquela camada que fica ali, ó, entre 13 até 50 quilômetros.
né? Aí a mesosfera fica entre 50 aproximadamente até próximo de 85 quilômetros. E acima de 85, 90 quilômetros nós temos a termosfera, que é aquele local onde ocorre a aurora boreal, então jogos de luzes. É uma região muito atingida por meteoros, meteoritos. Bom, vamos entender então um pouquinho sobre a atmosfera. Aqui novamente nessa imagem nós temos, né, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Então nós temos aqui as várias camadas da atmosfera. Então a principal para nós, e a que nós vamos estudar, é a troposfera. Então a atmosfera é a camada por vários gases, né, uma camada composta por vários gases, como hidrogênio, nitrogênio, o argônio, dióxido de carbono, o ozônio, o vapor d'água e outros. A troposfera é a camada onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos gerados pela energia da radiação solar, como chuvas, ventos, ciclones tropicais, extratropicais, trovões, raios, granizo, neve, ou seja, tudo que afeta em menor ou maior grau, né, ou em maior ou menor intensidade a população como um todo. É na troposfera que os elementos climáticos, assim como os fatores climáticos, eles se interagem com o meio físico que nós, seres humanos, estamos envolvidos. Vamos entender agora o que Mendonça e Dani Oliveira ele fala sobre os elementos climáticos. Os elementos climáticos são representados pelos atributos físicos que representam as propriedades da atmosfera geográfica de um determinado local. Os mais comumente utilizados são a temperatura, a umidade e a pressão, que, influenciados pela diversidade geográfica, manifestam-se por meio de precipitação, vento, nebulosidade, ondas de calor e frio, entre outros. E os fatores climáticos, pessoal? Os principais atores climáticos ou fatores climáticos que exercem influência na temperatura, e não apenas na temperatura, eu deveria ter complementado aqui no slide, né? Não apenas na temperatura, mas no clima como um todo, são a latitude, que é um fator climático astronômico, tem relação com a posição geográfica, a altitude, né, que são as formas de relevo, a maritimidade e a continentalidade, as correntes marítimas e as massas de ar. Nesse slide vocês conseguem perceber quais são os fatores climáticos, né? Latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, as massas de ar, correntes marítimas, relevo, né? E os elementos atmosféricos. Esses alteram a dinâmica dos fatores, são fundamentais. A temperatura, a umidade. A umidade, quando chega a ser muito forte, pode ocasionar precipitação, no caso, a chuva, uma das formas de precipitação. O vento, a pressão atmosférica, ok? Vamos falar sobre um desses elementos, que no caso é a temperatura. Vamos ver o que a IOAD ele pensa sobre a temperatura. Vamos ver o que ele fala sobre isso. A temperatura pode ser definida em termos de movimentos de moléculas, de modo que quanto mais rápido o deslocamento, mais elevada será a temperatura. Ela é a condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para outra. O calor desloca-se de um corpo que tem uma temperatura mais elevada para outro com uma temperatura mais baixa. Então, a temperatura está relacionada diretamente ao tempo, ao elemento tempo, tá? E prediz com as condições momentâneas do tempo. Bom, vamos entender um pouquinho como que a latitude ela pode influenciar como fator climático na temperatura. Então, a latitude é um dos fatores climáticos que mais influenciam na temperatura. Diz respeito à forma como a radiação solar incide sobre o planeta ou um corpo. Considerando-se uma mesma latitude, o ângulo de incidência da radiação solar varia sazonalmente de acordo com a posição em que a Terra assume em sua órbita ao redor do Sol. Essa variação da altura solar acompanha a marcha aparente que o Sol percorre ao longo da Terra, dada pela declinação solar. Então eu vou tentar explicar mais ou menos, mostrando a questão do equador térmico que vocês estão vendo aqui na imagem. O que é o equador térmico?
Equador térmico é aquele local da Terra onde a radiação solar é mais intensa. Aqui eu tenho duas imagens. Eu tenho o equador térmico em janeiro. Janeiro é quando, aqui no hemisfério sul, né, no hemisfério sul, o verão, né, é pra gente aqui no hemisfério sul, tá? Em julho é o inverno, então a radiação solar é muito intensa nessa faixa tropical. Então você pode observar que o equador térmico fica próximo da linha geográfica do Equador. Já em julho, pessoal, você pode observar que o equador térmico, ou seja, o calor é mais intenso, a radiação solar é mais intensa nessa região aqui, ó, próxima do Trópico de Câncer, né? Então, olha só, o equador térmico em janeiro fica próximo da linha do Equador, já tendendo para o Trópico de Capricórnio. Durante o mês de julho, próximo entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, que é mais intensa. Nesse mapa aqui que vocês estão vendo, nós temos as zonas climáticas globais. Então, entre os dois trópicos, nós temos a zona tropical. Entre a linha do Trópico de Câncer e a linha polar, nós temos a zona temperada do norte. Entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada do sul. E nós temos as duas zonas polares. Aqui nós temos as latitudes, pessoal. Tá? Então a latitude varia de 0 a 90 graus, que é o extremo do Polo Norte, ou o extremo do Polo Sul. Ok? Outra coisa que a gente precisa observar também, e é bem possível ver nesse mapa aqui, nessa animação que vocês estão vendo aqui, né, nessa figura, nessa imagem, né, que é um movimento de translação e rotação da Terra. A Terra gira ao redor do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, e gira também ao redor do Sol. Só que a Terra, nesse movimento que ela faz, girando, ela pende a inclinar tanto para o norte quanto para o sul. E é por isso que a luz solar, a radiação solar, chega de maneira diferenciada para o planeta. Então, entre 20 e 21 de junho, nós temos o solstício de inverno. Aqui no hemisfério sul é solstício de inverno. No hemisfério norte é solstício de verão. Então, os dias são mais curtos no hemisfério sul e são mais longos no hemisfério norte. Entre 21 e 22 de dezembro, nós temos o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, os dias são mais longos para nós que estamos no hemisfério sul e é mais curto para os que estão no hemisfério norte. E temos o equinócio, né, que o Sol ele brilha intensamente próximo da linha do Equador e menos intensamente nas regiões mais polares. Então, nós temos o equinócio de outono, dia 20 e 21 de março no hemisfério sul, e entre 20 e 22 e 23 de setembro, equinócio de primavera para o hemisfério sul, né? E equinócio de outono para o hemisfério norte. Ok? Vamos lá então. Vamos falar rapidamente sobre mais um fator climático, que é o relevo ou a altitude. Como vocês podem perceber nessa imagem aqui, a temperatura vai variando de acordo com a altitude. Então, à medida que a altitude vai aumentando, vai diminuindo a temperatura. Então, o relevo é outro fator que apresenta características que podem ser associadas ao clima. Temperatura, pluviosidade, declividade, posição e direção das vertentes. De modo geral, a temperatura do ar na troposfera diminui 0,6 graus à medida que a altitude aumenta. Então, 0,6 graus a cada 100 metros, ok? E pode variar até 1 grau a cada 105 metros, quando o ar está ligeiramente úmido, e 2 graus a cada 200 metros, quando o ar está saturado. Nessa imagem aqui, vocês podem observar a variação da altitude com a latitude. Vocês conseguem observar essa variação, pessoal, tanto no clima, no tempo, quanto nos biomas. Na latitude próxima dos polos, tem ali, ó, a tundra, a taiga, as florestas temperadas, as regiões de savanas, até chegar nas regiões tropicais. Então, as latitudes indo de 0 até próximo de 90 graus, né, o clima vai mudando, é claro, assim como também vai mudando o estilo dos biomas, né?
assim como também na altitude. Quanto mais alto, menor é a temperatura e também vai mudando o contexto da vegetação, ok? E aqui, pessoal, nesse mapa, nós temos aqui o contexto da altitude, as regiões de maiores elevações, ó, a Cordilheira do Himalaia, as regiões do Cáucaso, dos Alpes, o Monte Atlas, o Kilimanjaro, a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, ou seja, as regiões muito elevadas são sempre muito frias, são sempre cobertas de neve e de gelo. Pessoal, por enquanto, pessoal, já deu 15 minutos, né? Eu vou dar uma pausa agora, vou continuar o restante dos elementos e dos fatores no próximo vídeo, que vai ser continuação dessa daqui, ok? Por enquanto, é só até o próximo vídeo. Valeu!